nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar as espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca leste na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira, dia 18 de julho, Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Jesus aqui está falando algo muito, muito importante para nós. Como sempre, como os evangelhos, os 4 evangelhos são belos. Por isso é muito importante a meditação do evangelho, a gente se debruçar sobre a palavra de Deus. Quero pedir a você que se inscreva no canal, compartilhe, faça esse vídeo chegar a muitas pessoas. Se você não é inscrito, clique lá. Não custa nada, dá um cliquezinho lá, se inscreva no canal. Meus irmãos, veja, Jesus aqui, ele está dizendo para mim e para você o que ele quer. Jesus não quer um legalismo, ele não quer cristãos legalistas. Ele diz, eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu sou o Senhor do sábado. O que Jesus está querendo nos ensinar? Porque aqui nesse texto bíblico, Jesus ele é criticado porque os seus discípulos estão colhendo espigas em dia de sábado. E isso para o judeu, em dia de sábado, era considerado trabalho. E em dia de sábado eles não podiam trabalhar. Era violar a lei, era violar o sabate, o descanso do 7º dia. Era descansar. E isso aqui era algo que estava infligindo. Então Jesus, ele conta como Davi fez, ele conta que os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma, mas na prática, trazendo para a nossa vida que esse evangelho, como esse evangelho quer ser aplicado na nossa vida. Ora, todos os dias, ou de vez em quando, sempre nós nos deparamos com situações em que nós precisamos decidir o que fazer. Por exemplo, a gente poderia aqui trazer um exemplo claro. A lei diz, o mandamento diz, guardar domingos e festas. Ou seja, faltar à missa em dia de domingo ou dias de guarda, tem os dias de preceito, é pecado mortal. Seria violar o mandamento de Deus. Como aqui para os judeus violar o mandamento de Deus é pecado para eles, para nós seguimos o decálogo, os 10 mandamentos, o 3º mandamento diz isso, guardar domingos e festas e dias de guarda. Ora, agora imagina se você está prontinho para ir à missa, com antecedência, se preparou, fez tudo o que acontece e próximo da hora de você sair, o seu vizinho de porta, imagine que o seu vizinho de porta, ele comece a passar mal e corre risco de morte. E ele não tem quem o acuda, quem o socorra. A pergunta é, você vai para a missa ou você salva o seu vizinho que está para morrer? Então, é evidente
né? O que nós faríamos? Salva o vizinho. Ora, mas a lei não diz que faltar à missa em domingo, né? Veja, Jesus está dizendo, eu quero misericórdia e não sacrifício. A sua missa naquele dia será socorrer, ainda que a missa é tudo. Eu estou dando um exemplo de algo que pode acontecer. Agora é diferente, né? Você está prontinho para ir para a missa e chega uma visita. Não, aí é outra coisa. Se você não for, você pecou mortalmente. Aí é outro departamento. Mas eu estou trazendo esse exemplo assim, claro, para a gente entender o que Jesus está dizendo. Para nós entendermos. Veja, quero misericórdia e não sacrifício. Eu sou Senhor do sábado. Quantas vezes Jesus, que é o Senhor de tudo, nós queremos ser o Senhor das coisas? Quantas pessoas, outro exemplo, quantas pessoas, porque meus irmãos, são aspas, há uma grande diferença entre justiça e misericórdia. Justiça é dar ao outro aquilo que ele merece. Misericórdia é extrapolar a justiça, é dar aquilo que o outro não merece. Por isso, não dá para ver misericórdia, né, se não houver esse extrapolamento da justiça. Quantas pessoas, por exemplo, não merecem ser perdoadas? Então, a justiça seria, não, você, eu não quero saber de você, não tem perdão, né? Mas a misericórdia nos chama a quê? A perdoar. Que é uma decisão, né? E isso não quer dizer que perdoando você precise conviver ali. Não, mas perdoar é querer o bem do outro, né? É querer a autopromoção do outro. Então, a justiça diria, não, isso daí já demos tantas chances, mas a misericórdia diz que nós devemos ir além. Vamos lembrar aqui daquela parábola que Jesus contrata trabalhadores para a vinha. Vamos só lembrar aqui, porque acho que nos ajuda. Ele contrata no primeiro horário, ele contrata às 9 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. São 4 grupos, né? Somente com o primeiro grupo, ele contrata um valor. Olha, vai que eu vou te dar uma moeda de prata. Mas aqueles que foram contratados na última hora receberam a mesma coisa que os da primeira hora. E os da primeira hora, achando que iriam receber mais e os outros deveriam receber menos, o Senhor fala, eu não devo fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ora, se nós formos analisar aquele texto, nós vamos ver que Deus usou uma vez de misericórdia, uma vez de justiça, porque deu aquilo que ele combinou, mas ele usou de misericórdia com os 3 grupos que ele contratou depois. Ele usou de misericórdia. Ele deu aquilo que, diante daquele primeiro grupo, não era merecido, não era justo, né? Mas Deus quis usar de misericórdia. Olha que imagem maravilhosa, né? E na palavra que nós vimos domingo do bom samaritano, né, Jesus pergunta, na tua opinião, qual é o próximo desse que caiu aí nas mãos dos assaltantes? Foi aquele que usou de misericórdia. Aquele que não estava no legalismo da lei. Não, isso aí não cabe a mim, não compete a mim, não me envolvo com isso, né? E Jesus diz, depois que ele diz, não, foi aquele que usou de misericórdia. Aquele doutor da lei responde, Jesus diz, vai e faz a mesma coisa. Então, veja, há um mandato para nós, porque Deus está dizendo, eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia. Então, é por isso que Jesus e os seus discípulos aqui, eles são acusados pelos legalistas fariseus, que não compreendem que Deus está acima de todas as coisas. O Senhor está acima de tudo. É Ele. Se trata dele. Não se trata dos nossos legalismos, da nossa justiça, né? Como se nós fôssemos os juízes. É nesse sentido, meus irmãos. E é nesse sentido que nós não podemos julgar. Quando a palavra de Deus diz que nós não podemos julgar, não é que nós não podemos corrigir o nosso irmão fraternalmente. Não. Julgar é agir no rigor da justiça.
Deus nos chama a sermos misericordiosos. É isso. Deus nos chama a extrapolar, né, os nossos conceitos e perdoar aquele que não merece ser perdoado. E dar mais uma chance àquele que não merece mais uma chance, né? Em promover aquele que não merecia ser promovido. E por aí vai, né? Você pode pensar aí nas situações da sua vida e aplicar isso e ver aquilo que a palavra de Deus ela está nos mandando fazer hoje. E olha, isso aqui é uma receita de felicidade para nós, porque é a vontade de Deus a nosso respeito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.